Desde já, bom dia a todos. E bom dia a alguns que também ainda não falei. As nossas manhãs são complicadas, especialmente ao domingo, mas é bom porque o Senhor descomplica as coisas. E hoje vamos ver como é que o Senhor descomplicou a vida de um homem. Esta mensagem que vou falar, já tinha falado a quem esteve nas Fontainhas há se calhar 1 ou 2 meses, e então quem esteve se calhar até já se esqueceu. Mas há uma particularidade que tenho estado a ver um pouco no seguimento da última vez que falei acerca de Gênesis 10, 11 e 12, sensivelmente, e quando falei naquela altura acerca de algumas personagens e todo o contexto que houve naquela altura acerca dos filhos de Noé e as gerações deles a seguir, e a forma como eles, e que é interessante na história, é que ela não se repete, mas como nós sabemos muito bem, e há muita gente que diz que a história não se repete, mas ela rima. E é interessante que nós, quando olharmos e se olharem Gênesis 10, 11 e 12, quase que é uma repetição do que houve antes. Apesar de Deus ter salvado cerca de 8 pessoas, não demorou muito tempo para que depois as gerações a seguir quase que se esquecessem, ou pior, que mostraram uma certa revolta com o que tinha acontecido acerca do dilúvio. E nós, como vimos da última vez, as gerações a seguir, conhecendo um pouco a história do que é que tinha acontecido ou não, começaram a germinar e com base no conhecimento que eles tinham, com base no conhecimento de um homem que se levantou e que nós falámos que era Nimrod, que a Bíblia fala que ele tinha sido gerado por Cush, que era da geração de Cã, se não me engano. E que é interessante acerca dele é que quando nós vamos ver a Bíblia e tentamos saber um pouco, e às vezes tento fazer um pouco isso também, que é perceber o nome ou certas localidades, o que é que quer dizer na língua original. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o nome da Bogomila, que para nós simplesmente é só um nome, mas o nome dela, quem pronuncia, ou pelo menos com os polacos, quando falam o nome dela e dizem Bogumiła, Bogumiła quer dizer agradável a Deus, não é, amada? É agradável, não é? Acho que sim. Estou ali a ver o sinal dela, é que ela não gosta muito que fale nela. Mas eu estou só a falar só na particularidade, porque Bogumiła é agradável a Deus, porque Bogo é Deus e depois o resto é agradável. E é interessante porque para nós é só um nome, mas depois quando vamos a perceber o que é que quer dizer o original, e o original no polaco dela quer dizer isto, agradável a Deus. E então é interessante porque quando vemos e fazemos a mesma ligação com certas personagens da Bíblia, vamos perceber porque é que eles eram o que eram. E no caso de Nimrod, ele, como nós sabemos, o nome dele significava rebelião ou rebelde. E é por aí, quando nós, com isto em contexto, e vamos perceber o que é que as palavras significam e como é que vão entrando na história, vamos perceber porque é que certas coisas aconteceram e porque é que Deus agiu como agiu. Mas hoje queria dar um pouco o seguimento, que é Gênesis 12, que é acerca de Abraão. Mas antes de lermos Gênesis 12, eu pedi então que abríssemos a palavra de Deus em Hebreus 11, porque apesar de Abraão ter sido usado por Deus por criar uma grande nação, que foi a promessa que Deus lhe deu, é interessante perceber como é que Deus agiu na vida de Abraão. E em Hebreus 11 nós conhecemos muito bem esta passagem, que é o que eu quero falar principalmente, que é da fé de Abraão. Nós vemos que a passagem diz que, ora, Hebreus 11:1, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui é interessante porque a fé, sabem que pelo menos quando falamos de fé, as pessoas normalmente quando entendem de fé, entendem a fé como só um dos tipos de fé,
que nós consideramos a fé cega, que é a pessoa vai e crê sem qualquer tipo de evidência ou prova, simplesmente vai. E normalmente isso acontece muito nas burlas. Normalmente quando as burlas e somos burlados, é pela fé que nós temos naquela pessoa. E há muitos que vão e tentam enganar, e há uns meses, ou se calhar até o ano passado, os meus pais quase caíram numa burla, que foi pelo WhatsApp, contactaram-nos a fazerem-se passar por mim ou pelo meu irmão, e a dizer que precisavam de dinheiro e mais não sei o quê, e não sei o que mais. E se eles não tivessem desconfiados e ligado mesmo para nós, eles provavelmente caíam, porque a conversa veio tão soft e sem a pessoa mostrar a evidência, porque a pessoa não tirou uma foto, não mandou um áudio sequer. Hoje, se calhar, já começa a ser diferente. Com a inteligência artificial, a brincadeira é outra. Mas, naquela altura, às vezes, pela conversa, a pessoa vai lá e se calhar não é, vamos ver, se calhar vamos, ele está mesmo aflito, está ali a falar com tanta urgência, se calhar ele precisa mesmo. E muitas vezes as pessoas caem nesse tipo de situações por causa da fé cega, que é crerem sem qualquer tipo de evidência da pessoa mostrar quem é. E muitas vezes no cotidiano e neste mundo secular, normalmente as pessoas quando falam de fé, eu não tenho fé, eu preciso de evidências. Normalmente a fé que mostram e que são contra é a fé cega. Mas a fé cega nós também não queremos, nem apoio a quem tenha uma fé cega, porque a fé, como nós vemos aqui, pela palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, e vemos que por ela os antigos alcançaram testemunho. E este testemunho que eles alcançaram é um testemunho para nós. E Abraão vai ser um destes casos que nós vamos ver acerca da fé, porque a fé a fé normalmente vem sempre com evidências. E se nós vemos a história de Abraão, a fé que ele teve em Deus foi sempre pelas evidências do que Deus foi fazendo na vida dele. E é interessante porque Deus prometeu-lhe uma nação que ele não viu. Mas ainda assim Deus agiu durante toda a vida de Abraão, mostrando de facto que a fé que Abraão tinha em Deus não era cega. Não era ele confiar cegamente em Deus sem Deus fazer nada. Foi pelo facto de Deus mostrar-se na vida dele e ir agindo e trabalhando nele e na vida dele que de facto mostrou que a fé de Abraão era a verdadeira fé e não era uma fé cega. E é por isso que nós temos tudo isto escrito, porque nós ao lermos isto é um testemunho para nós. Vermos se de facto eles agiram e houve muitos que pediram provas e o que é que tu vais fazer para mostrar quem és. E vemos que Deus ao longo da história e ainda hoje vai-se mostrando e mostrou-se de facto pelo que ele foi fazendo. E hoje nós vemos o mesmo em Cristo, porque de facto o que aconteceu na vida de Cristo toda a história acerca do Senhor Jesus Cristo, se ela não foi real, a nossa fé de facto é cega. E se isto não é verdadeiro, se a história foi falsificada, que até hoje há muita gente a investigarem a história de Cristo e muitos a crerem em Cristo porque não conseguem mostrar o contrário. Há dois indivíduos que eu tenho estado a ouvir nos Estados Unidos e eles são descrentes, mas é interessante que eu ao ver a conversa deles ao longo do tempo, muitos deles agora já começam a ir à igreja porque eles dizem que a história é tão extraordinária, é tão fantástica, que não há quase como provar ao contrário. E um deles que eu costumo ouvir, ele há pouco tempo estava a falar que tinha falado com um dos historiadores, que ele tem sensivelmente a minha idade, que é o Wesley Huff, que está a fazer doutoramento na área, e ele teve uma conversa com ele. E uma das coisas que eles acharam e que ele achou interessante foi como é que na altura do Senhor Jesus Cristo havia tantos Messias naquela altura e muita gente a levantar-se como Messias. E nós lemos isso na Palavra de Deus. Se forem ler o livro de Atos, se não me engano, capítulo 5, Gamaliel, quando é falado aos apóstolos, ele fala de pelo menos dois indivíduos que se autodenominaram o Messias e que depois, quando eles morreram, a coisa desvaneceu-se. E ele, ao dizer acerca, olha, se estes discípulos dizem que Jesus ressuscitou e se eles dizem que Jesus de facto é alguma coisa, se isto vem de Deus, então nós vamos soltá-los porque a gente não pode fazer nada contra isto. Mas se não é, isto vai se desvanecer como aos outros dois. E se os irmãos tiverem curiosidade, pelo menos eu há pouco tempo estava a levantar um pouco
acerca destes Messias, que muitos vão falando, e pelo menos descobri cerca de 5 a 7 personagens históricos, na altura do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, que se levantaram e que nenhum deles teve destaque. E nós não andamos a falar deles, andamos a falar do Senhor Jesus Cristo, porque de facto, se Ele é Deus, e Ele é de facto que Ele era o que iria prevalecer como o verdadeiro Messias, e não os outros. Mas acerca de Abraão, eu queria falar hoje, e além de Hebreus 11, vamos abrir na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, e nos versos 6 a 9, e vamos ver cerca de 3 particularidades acerca de Abraão, e porque é que Paulo diz que quem tem fé, e como ele diz que assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E depois ele diz no versículo 7 de Gálatas 3, sabei, pois, que os que são filhos, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E as 3 particularidades, ou as 3 partes que eu queria falar acerca, que nós temos algo em comum com Abraão, pelo facto de nós confiarmos em Cristo e confiarmos pela fé, porque nós que estamos aqui, nós não vimos o que Ele fez, nem vimos Ele a ressuscitar, mas nós pela fé cremos que o que aconteceu é histórico e que há tantas evidências que não há como negar. E é interessante porque nós, como Abraão, temos estas 3 particularidades na parte da fé. E uma delas, irmãos, que queria que abríssemos, podemos começar com Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 12, que é quando começamos a ler acerca de Abraão. E vamos começar a perceber porque é que Paulo, ao dizer que os que são da fé são filhos de Abraão, por esta particularidade. Então, Gênesis 12, no capítulo 12 e versos 10 a 20. E então que nós lemos, e havia fome naquela terra, um bocadinho antes, no verso 1, é dito que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E um pouco mais à frente, nós vemos que havia fome naquela terra, onde Abraão estava, e vemos que Abraão desceu para o Egito, para ali peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes do faraó, e gabaram-na diante de faraó. E foi a mulher tomada para a casa de faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-na ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. E o primeiro ponto que queria mencionar nesta passagem, irmãos, é que Abraão pode ser chamado o pai da fé porque não haveria nada que ele fizesse para cumprir a vontade de Deus. Deus tinha-lhe feito uma promessa, como nós sabemos, que iria fazer dele uma grande nação e queria abençoá-lo e que por meio dele toda a terra iria ser abençoada, porque diz no verso 3 do capítulo 12, a partir do versículo 2, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante porque isto que Deus disse a Abraão não é algo que Abraão poderia fazer, porque nós vemos aqui uma promessa sem condições. Não havia condições de que o que Abraão fosse fazer, Deus então iria abençoar o que ele fizesse ou o que ele dissesse. Simplesmente foi uma promessa que Deus fez a Abraão, assim como fez a nós hoje. Deus hoje prometeu-nos, e como nós sabemos, em Efésios, no capítulo 1 e verso 1 a 3, quando nós lemos o apóstolo Paulo a escrever esta carta aos Efésios e também a nós, ele diz-nos o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da Igreja. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Notem, aqui até há uma diferença, porque em Abraão Deus disse que iria fazer uma grande nação, iria abençoá-lo, e quando nós vemos acerca da nação e o facto dele ser uma bênção para todas as famílias na Terra, vemos que é uma promessa futura. E é interessante quando Paulo escreve aos Efésios, em similaridade, nós também vamos receber bênçãos, e se nós compararmos bem estas duas passagens, as bênçãos que Deus nos dá são todas, e ao vermos que são todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, mostra que vamos ter muito mais bênçãos do que Abraão alguma vez teve na vida dele. Outra comparação, irmãos, é que de facto a promessa de Abraão era bênçãos no futuro. Apesar de Deus o ter abençoado ainda no presente, a promessa que Deus lhe fez era relativamente ao futuro. Mas quando o apóstolo Paulo escreve o agora, ou escreve já Deus abençoou antes. E é algo que nós já temos posse destas bênçãos que Deus nos deu. Nós já as podemos até as gozar. Porque Paulo, quando escreve, ele diz: abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais. Nós já temos acesso a elas, e tudo aquilo que nós recebemos já aqui, e Deus abençoa-nos, e nós muitas vezes nem percebemos as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, são bênçãos que nós já estamos a receber por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez e por causa da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E é em Cristo que nós recebemos isto. E então é algo que deve nos deixar alegres, porque, ao contrário até de Abraão, porque Abraão iria receber pela fé, mas era algo no futuro, mas nós agora já estamos a receber, já recebemos e continuamos a receber continuamente, e pela fé em Cristo. E é esta particularidade que nós temos com Abraão. É interessante que Abraão, e quando lemos o verso 10 a 20, Abraão tentou forçar esta bênção que Deus lhe deu. Porque quando nós lemos Abraão a dizer a Sarai, a dizer o seguinte, no verso 12, ele diz: quando os egípcios te virem, eles vão dizer: esta é a sua mulher, vamos matá-lo, e a ti vão guardar em vida. E ele basicamente pede à mulher que diga uma mentira, ou então oculte e não diga que ela é esposa de Abraão. Porquê? Porque ele diz: para que por tua causa eu viva. Ele achava que a promessa de Deus, que Deus iria dar-lhe a promessa em vida, que não era uma promessa no futuro, mas que ele para a receber tinha de estar vivo. E então ele, para estar vivo, tinha de fazer alguma coisa para que isso acontecesse. E é pelo facto de Abraão achar que, ao fazer alguma coisa, iria então receber as bênçãos de Deus, nós vemos Deus a mostrar o contrário. Deus deixou as consequências de Abraão irem e ficando cada vez pior, ao ponto de, em vez de, por Abraão, Faraó ser abençoado, não, Faraó foi amaldiçoado. O que é interessante, porque Abraão quis fazer alguma coisa quanto à sua fé, porque Deus prometeu-lhe tudo isto, prometeu-lhe bênçãos, que por ele os povos iriam ser abençoados, e a primeira coisa que acontece quando Abraão vai ao Egito é causa maldição. A maldição que houve na casa de Faraó foi por causa de Abraão, porque Abraão ocultou. Abraão tentou mover a sua fé, tentou fazer alguma coisa quanto à promessa de Deus. Mas Deus mostrou, e vai mostrando ao longo da história de Abraão, se forem lendo, que Abraão não pode fazer nada quanto à sua fé no Senhor, não pode fazer nada para cumprir as promessas que Deus lhe deu, assim como nós.
Nós hoje não podemos fazer nada. E se nós ao tentarmos fazer, vamos estragar, que é o que aconteceu com Abrão. Abrão, ao tentar cumprir a promessa que Deus lhe deu, ao tentar fazer em vez de causar bênção, que era o que Deus queria fazer por meio dele, causou maldição. E o mesmo é para nós, irmãos. Nós, de facto, nós não podemos fazer nada para cumprir a vontade de Deus. Nada. A única coisa que temos, a nossa única atitude é ficar quietos e deixar Deus agir. E da mesma forma deveria ter acontecido com Abrão. E é este elemento da fé que nós temos em comum com Abrão, que é a nossa fé no Senhor, além de ser com evidências, porque Deus ia trabalhando ao longo da vida dele, assim como trabalha na nossa, ela não depende da nossa contribuição ao que Deus vai fazer. Depende única e exclusivamente de Deus. Deus, quando fez esta promessa a Abrão, e quando nós lemos que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não está na mesa, não há uma mesa de negociação. Deus não meteu uma mesa de negociação e vamos criar aqui uma aliança e tu vais fazer isto e eu vou fazer isto. Deus não fez isto. Não há uma mesa de negociação, há uma promessa que Deus fez a Abrão, e o mesmo que nos deu a nós, de que Deus é o único que é capaz de o fazer e que o vai fazer. E é este elemento que nós temos em comum com Abrão, que não podemos fazer nada para cumprir a vontade de Deus ou as promessas dele em Cristo. Tudo o que nós recebemos é em Cristo, não é em nossas ações ou no que nós poderemos fazer. O segundo ponto, irmãos, que nós temos em comum com Abrão, eu não citei outras passagens, curiosamente, se depois quiserem estudar em casa mais acerca do assunto. Esta passagem de Gênesis 12 no Egito é uma delas, em que Abrão tentou fazer algo para manter-se vivo, para receber as promessas de Deus, e a coisa correu mal. Em vez de ser uma bênção, foi uma maldição. Um pouco mais à frente, com Agar e Ismael, nós vemos que Sara não podia ter filhos naquela altura, e que tentou fazer uma escapatória, tentou escapar através de Agar, e Abrão aceitou. Em vez de Abrão manter-se firme, Abrão deixou a coisa acontecer. E aqui é quase uma similaridade com o que aconteceu em Gênesis 1, porque em Gênesis 1 Eva foi enganada e ela achava que ao comer do fruto iria ser como Deus, e então caiu no engano, mas Abrão já não. Adão já não. E aqui a mesma história é semelhante, porque Sarai achava que Deus iria fazer cumprir a sua promessa na mesma através de Agar, e deu a Agar em engano, achando, não, esta aqui é a escapatória, vamos por aqui, e Abrão aceitou, mesmo sabendo que Deus iria agir ao longo da sua vida e iria prover-lhe um filho, que não seria por Agar. E então nós vemos mais uma vez que Sarai foi nesta atitude por engano, mas Abrão sabia, porque Deus já lhe tinha prometido, e prometeu-lhe várias vezes. Quando chegamos aqui ao capítulo 21, sensivelmente, Abrão já Deus tinha prometido quase uma ou duas vezes que iria fazer dele uma grande nação. Houve uma dada altura na vida de Abrão também que ele tentou forçar a bênção de Deus com o filho de Eliezer, de Damasco, em que este era alguém que trabalhava com ele, era um mordomo, se não me engano, e este mordomo, Abrão, via-se que estava a ficar velho, já estava quase, se calhar, a chegar aos 100 anos, e eu estou a ficar velho, daqui a bocado vou partir, e Deus ainda não fez nada, então se calhar aqui o filho de Eliezer de Damasco pode ser o meu herdeiro. E se nós lemos estas várias passagens, de Gênesis 12, 10 a 20, capítulo 16, capítulo 21, capítulo 20, capítulo 15, e forem ver as várias histórias, vão ver que todas as vezes que Abrão tentou forçar a promessa de Deus, as coisas correram sempre mal. Correram sempre mal para ele e para os que estavam à volta dele. E em vez de ele ser uma bênção como Deus queria, acabou por ser uma maldição para ele e para as pessoas que estavam à volta. E isso teve consequências mais tarde, como bem sabemos. O segundo ponto acerca da fé de Abraão e de porque é que Paulo diz que os que são da fé são filhos de Abraão, é porque quando Deus fez esta promessa a Abraão, foi uma das primeiras promessas de bênção. Quando nós lemos Gênesis 3 a 15,
lemos a promessa de Deus acerca de redenção. Ou seja, Adão e Eva tinham pecado e Deus fez uma promessa de redenção para eles e para todos nós, que nós sabemos que foi cumprida em Cristo. Em Gênesis, do capítulo 8 ao versículo 10, vemos que a promessa de Deus, a seguir ao dilúvio, ou seja, são acontecimentos após o dilúvio, a promessa que Deus fez àquele povo naquela altura foi não exterminar mais a humanidade com água. Ou seja, Deus nunca mais iria fazer uma destruição como aquela, mas com água. E esta foi a segunda promessa que Deus fez à humanidade como um todo. A primeira, a redenção. A segunda foi de não destruição. Nunca mais vou destruir a terra com água. E quando nós chegamos a Abraão, vemos então uma das primeiras promessas de bênção. Excluindo neste caso a redenção, que também é uma promessa de bênção. Mas esta promessa de Deus dizer que através de ti eu vou abençoar todo o mundo inteiro, é uma das primeiras promessas que Deus fez. E é uma promessa que de facto Abraão não fez nada para o merecer, porque quando nós vamos perceber um pouco na vida dele de onde é que Abraão veio, porque Abraão não era alguém especial, ele não era muito mais especial do que Nimrod ou que o dos filhos de Noé, ou de Noé. Não havia nada em Abraão para que, se calhar até podíamos dizer que havia mais o contrário, ele podia ser uma das pessoas, se calhar, que poderia ser excluída da bênção de Deus, em vez de ser incluída. E a promessa que Deus fez a Abraão não teve nada em particular com a genética dele, com a sua personalidade, com o seu histórico familiar, que se calhar quando vamos a ver o histórico familiar de Abraão, vamos ver mais motivos para Deus não lhe fazer a promessa do que o contrário. E o mesmo é para nós hoje. Nós hoje a promessa que nós temos em Cristo, as bênçãos que nós temos em Cristo, não advém nada disto. Não vem da nossa genética, das nossas escolhas de vida, do nosso status social, da nossa profissão, do nosso histórico familiar. Não vem de nada disto. E as bênçãos que nós temos, como Abraão, não vêm da nossa particularidade. Vem sim do próprio Deus. E é interessante acerca disto que tudo isto dependeu sempre, e nós vimos este elemento, em que dependeu sempre única e exclusivamente de Deus. Era Deus que escolheu Abraão, foi Deus que fez as promessas, Abraão não tinha de fazer nada, só tinha de ficar quieto e receber e estar perto de Deus. Então Abraão não podia nada para fazer quanto à sua promessa, só podia confiar e confiar pela fé. E a fé que Deus iria fazer crescer em Abraão sempre foi mostrada ao longo do tempo. Abraão foi confiando cada vez mais e mais em Deus e a sua fé também foi crescendo. Porque é que Abraão teve, e quando nós lemos a particularidade de Abraão ir matar a Isaac, porque é que Abraão iria matar a Isaac? Nós naquela altura não percebemos, mas mais tarde, quando nós lemos, se não me engano, em Hebreus, acho que é Hebreus, quando fala de Abraão, que como Abraão sabia que Deus já tinha feito aqueles milagres todos na vida dele, ele sabia que se ele tivesse de matar o filho, Deus era poderoso o suficiente para o voltar a trazer dos mortos. E é por isso que Abraão teve essa atitude, porque se Deus me pedisse hoje, não sei se faria, acho que fugia, não sei. E Abraão era velho, era só aquele filho que tinha, Deus estava-lhe a pedir tudo. E Abraão tomou esta atitude que nós vemos um ato de fé, mas foi um ato de fé que foi contínuo, porque Deus foi mostrando ao longo dos anos que de facto Deus era digno de fé. Deus era o único a quem Abraão podia confiar unicamente e exclusivamente, e em mais ninguém. E é esta particularidade que nós temos com Abraão, em que nós podemos confiar no Senhor totalmente. E quanto mais nós vamos estudando a palavra de Deus, quanto mais vamos lendo, quanto mais vamos estando perto dele, a nossa fé também vai crescendo, como a fé de Abraão. Abraão não tinha a Bíblia, e então ele estava a viver, ele era o antigo testemunho que nós lemos de Hebreus. Ele era este testemunho que estava a vivenciar, mas nós hoje temos a particularidade que nós temos a história de Abraão e de tantos outros. E a nossa fé vai crescendo conforme nós vamos lendo mais, quanto mais nós vamos estudando, quanto mais vamos aprofundando o nosso conhecimento, a nossa fé deve crescer, porque nós, ao crermos no Senhor e ao crermos na Sua Palavra e a vivermos verdadeiramente,
esta fé vai crescendo em nós e Deus vai nos pondo à prova também a nossa fé, assim como pôs a Abraão. E nós, de facto, podemos estar confiados e descansados e perceber que a única coisa que temos de ser é fiéis. Abraão só precisava de ser fiel a Deus, à sua promessa. Não precisava fazer mais nada. Se Deus disse que iria fazer assim, ele só precisava ter fé e manter-se fiel. E as vezes que ele não se manteve fiel, assim como nós às vezes não nos mantemos fiel, a coisa nunca corre bem. E esta é uma das particularidades que nós temos também com Abraão. O terceiro ponto, e o último, é que é interessante quando Paulo diz que os que são da fé são filhos de Abraão. E ele depois continua, e é interessante quando Paulo diz isto, porque Paulo, ao dizer que os que são da fé são filhos de Abraão, mostra uma certa particularidade na vida de Abraão, é que os pais de Abraão, se há coisa que eles não tinham, era fé no Deus de Abraão. E nós, quando lemos que eu tenho aqui um texto muito grande, mas nós, quando vamos ler no livro de Josué, e no capítulo 24, nós vamos perceber esta particularidade de Abraão, em que a fé de Abraão, meus queridos irmãos, e este é o último ponto que nós temos em comum, um dos pontos que nós temos em comum com Abraão, é que, e nós ao ler em Josué vamos perceber isto, Josué capítulo 24, e a partir do verso 1 é dito o seguinte: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou-os os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel: De além do rio, antigamente habitaram os vossos pais. E notem agora, Terá, que era pai de Abraão, como nós lemos, e pai de Nacor. E notem o que ele diz agora: e serviram a outros deuses. A particularidade, este terceiro ponto que nós temos com Abraão, queridos irmãos, é que a nossa fé em Cristo, ela não é herdada dos nossos pais. Os nossos pais até podem crer em Cristo. Assim como eu creio em Cristo, o meu desejo é que o Timóteo também creia, mas eu sei que ele não vai herdar a minha fé por si só, ok? Ele não vai herdar sem ver Cristo em mim dia após dia, assim como na mãe. E então a fé, irmãos, hoje em Cristo não pode ser herdada, ela não vem de uma árvore genealógica, não vem da genética, não está lá nos genes em que o Timóteo e o Joel vão ter a fé que o pai tem. Abraão não tinha isso. Abraão veio de uma família pagã. Ele provavelmente era pagão como os seus familiares, não havia assim grande particularidade na vida dele em que ele pudesse ser chamado, muito pelo contrário, se calhar pelo facto de ele ser pagão e receber esta descendência veio da Torre de Babel, porque eles na altura, quando quiseram construir a torre, e quando eles quiseram fazer um nome, e não sei se os irmãos lembram-se do nome que eles queriam fazer, o nome que eles queriam fazer era de Sem, e Sem, que era o filho que foi abençoado por Noé, eles queriam fazer dele um Deus, porque esta malta hoje acha que com a tecnologia que o homem consegue excluir Deus. Nós estamos mais avançados na tecnologia e agora com esta brincadeira da IA, e desculpem-me a expressão dizer brincadeira, porque se calhar os irmãos não conhecem muitas particularidades, mas acho que a inteligência artificial atualmente está a fazer mais mal do que bem, apesar de ser uma ferramenta com o propósito de fazer bem. Mas a tecnologia tem sempre esta particularidade que é os que usam, que somos nós, e nós somos maus. E a tecnologia que eles tinham naquela altura para construir a torre, Deus não julga a tecnologia que eles estavam a utilizar. Deus não julgou o projeto deles, não julgou o orçamento, não julgou nada. Foi a atitude deles. A atitude deles, em termos de centralização e terem o poder e serem a fonte de tudo, de cultura, de estudo, de tecnologia, de conhecimento, em que eles iriam excluir Deus, iriam fazer um nome, que era o nome de Sem, que era Sem, iriam fazer um nome, que era um nome que iria estar acima de Deus, que iria expulsar Deus dos céus. E esta atitude não é uma atitude ateia. Apesar de eles mostrarem uma atitude ateia, que era querer tirar Deus da equação, o que eles estavam a mostrar, que os ateus mostram hoje, é que
querem excluir Deus da equação, não é para deixar o lugar vazio, é para eles próprios irem para o lugar. A nossa atitude do homem sempre foi esta. A atitude deles era aquela, a atitude de hoje continua a ser o mesmo, porque já há muita gente, quando falam, por exemplo, da inteligência artificial, dizem que nós estamos a criar um Deus. Se vocês forem ouvir especialistas na área, seja da área de tecnologia mais técnica ou na área da filosofia, e há 2 autores que falam em termos filosóficos da inteligência artificial, dizem que nós estamos a criar um Deus, que no fim, ou esse Deus vai matar-nos pelo nosso amor a Ele ou pelo nosso ódio. Ou seja, a história está a repetir-se. A história, neste caso, não se repete, mas ela continua a rimar. A atitude do homem e o coração continua a ser igual. E Abraão veio dessa cultura, ele veio dessa descendência, ele veio com esse conhecimento. A história dele, não havia nada na fé dele, a fé que ele tinha não era motivo de Deus o escolher, porque a fé dele era uma fé pagã, era uma fé secular, era uma fé que veio, de facto, da família, de conhecimentos que a família trouxe daquela altura. E este elemento particular mostra e é um exemplo para nós que o nosso esforço como pais e avós é, de facto, falar de Cristo, é procurar a salvação dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a fé não é herdada nem dos pais, nem dos avós. Mas ela pode ser herdada ou ensinada neste sentido de nós, de facto, levarmos a Cristo. E o nosso sentimento é esse, é levar os nossos filhos e netos a Cristo. E então Abraão tem esta particularidade. Ele não veio de uma fé que fosse uma fé única e exclusivamente em Deus, o Criador de todas as coisas, assim como nós hoje, a nossa fé não vem dos nossos pais, não vem da cultura, não vem do que é ensinado em Portugal, na Espanha, Polónia, em África, na Austrália, China, não vem nada disso. Vem única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo e vemos do que Deus falou pela sua palavra. É por isso que nós a temos. Nós a temos para a estudar, para a ler, para a conhecer e tem tanta particularidade na palavra de Deus que não há por que não crer no Senhor Jesus Cristo, porque de facto a sua palavra é fantástica. E sensivelmente era isto. Eu depois estou a escrever mais pontos porque Abraão tem muita coisa para nós percebermos, mas que de facto o Senhor nos ajude a perceber isto, que a nossa fé em Deus não é cega, ela de facto vem com as evidências, além do que Ele está a fazer na nossa vida, e Deus tem feito na minha vida muita coisa, e muita coisa que há coisas que eu já esqueci e outras que não, mas as que não esqueci são sempre um lembrete que a minha fé, assim como Abraão, cresce pelo estudo da Palavra de Deus, do que Deus vai fazendo na nossa vida. E nós precisamos perceber isso. Não podemos fazer nada quanto à nossa fé em termos de fazer cumprir as promessas de Deus para nós. Nós não somos dignos de nada disso, só estragamos. Temos este ponto também em comum com Abraão, do facto de a nossa fé não ser herdada pelos nossos pais, até porque muito do nosso meio viemos de famílias com fés completamente diferentes, ou sem fés, ou fés neles mesmos, ou fés cegas, e a nossa não vem desta herança, e de facto que o Senhor nos ajude a perceber isto e que possamos crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que de facto possamos ter, como Abraão, fé única e exclusivamente no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.